Aleluia. Deus é bom, não é bom? Você consegue... O ser humano se adapta a muita coisa, né? Mas o Filho de Deus, o servo de Deus, ele tem nesse dia de domingo, a maior alegria dele é estar na presença do Senhor, cantando ao Senhor. E esse cântico, ele é tão inspirador. Desde quando eu me levanto até eu me deitar. Você vive isso que você canta? Você se vê cantando no trabalho? Você se vê cantando, louvando a Deus quando você está jogando bola? Você se vê louvando e cantando a Deus quando você está no trânsito muito ruim? Você enche o pulmão para louvar o Senhor? Isso é bom. Quando a gente chega nesse ambiente de louvor e de adoração, e a presença de Deus enche esse lugar, porque aqui há mais do que 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, é o próprio Deus que se faz presente aqui, e a paz dEle, ela inunda o nosso ser, e a gente sai daqui saciado da graça, da bondade, do amor, do perdão, da ternura, abraçado por esse Deus. Mas como que é o restante da nossa semana? Como que tem sido a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira? Quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Fala conosco, Senhor, nos vários textos que estão selecionados para a meditação da tua palavra nesta manhã, e que sejamos grandemente desafiados por ti, em nome de Jesus, amém. Qual que é a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Qual que é o real valor que nós temos, o que você tem e que eu tenho dado a esse livro? Qual é o lugar que a Bíblia e os princípios da palavra ocupa na sua vida e no dia a dia, na educação dos filhos, quando está realizando alguma tarefa, quando está trabalhando, quando está se divertindo, enfim, qual é o lugar que os princípios da palavra de Deus ocupa na sua formação, no dia a dia? A palavra de Deus diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso tem sido uma verdade na minha e na sua vida? Nós meditamos mesmo na palavra de Deus, de dia e de noite? Aqui tem promessa, olha o que diz o verso 3 desse salmo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus, ela nos incita e nos exorta a meditarmos nela, a buscarmos nela, a nos comprometermos com ela. E eu quero hoje, nessa manhã, refletir um pouquinho com você e meditar sobre a Bíblia, a importância desse livro, sobre o poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um livro, a Bíblia é um livro de fé. É um livro de fé. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é um instrumento de salvação, de restauração. A Bíblia é Deus falando com o povo. E Deus querendo falar particularmente comigo, com você. A Bíblia, ela revela um Deus amoroso, Criador de todas as coisas, que deseja e que quer salvar o pecador perdido. Durante um tempo, havia bem poucas porções, rolos da Escritura, e Deus usava os seus profetas. Então o profeta, ele era aquele que dava a direção, e as pessoas dependiam daquele profeta, que tinha um conhecimento da palavra de Deus para nos dar instrução e orientação. E quando a palavra de Deus chega agora para fora das fronteiras de Israel, e ela alcança um novo mundo, nós ficamos com uma tradição oral durante muitos anos. A Bíblia impressa, como você e eu temos nas mãos hoje, ela começou a se multiplicar depois da invenção da imprensa, em torno do século XV, 1400 e alguma coisa. E hoje nós temos o privilégio de termos a Escritura no nosso idioma. Toda a instrução que o ser humano precisa está registrado na Bíblia. Você já parou para pensar no poder que essa palavra tem? O poder de alcance, ninguém pode deter, ninguém pode conter. A palavra de Deus, embora muitos já tentaram, mas a palavra de Deus, ela ecoou, ela foi, assim como o Espírito Santo, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, de repente as perseguições, ao invés de fazer com que diminuíssem, ela vai aumentando, sabe? Você vai cortando e vai caindo a semente, e a palavra de Deus vai brotando, e a palavra de Deus vai chegando, e ela vai encontrando as pessoas através do testemunho vivo das pessoas. E nós temos o testemunho vivo de pessoas, e nós temos também a palavra de Deus escrita. A Bíblia diz que Jesus, em Gálatas 4:4, que ele veio na plenitude dos tempos, e ele enviou o Espírito Santo para trazer a sua mensagem de amor, de graça, para gerar filhos, para transformar a nossa realidade. Ele nos alcança com essa mensagem, ele penetra o nosso coração, transforma as nossas vidas. Somente a palavra de Deus tem esse poder, somente a palavra de Deus pode fazer isso em nossas vidas. E eu quero meditar um pouquinho com você. Em primeiro lugar, a Bíblia aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz, mais penetrante, ou seja, ela penetra, simplesmente ela vai encontrando um caminho de chegar dentro do coração das pessoas e começa a transformar. Primeiro, a palavra de Deus é viva, e esse termo no grego, ele significa viver, respirar, ter vida verdadeira, estar em pleno vigor, é o significado, o sentido dessa palavra. Mas ela também é eficaz. E esse termo no grego significa
tomar nos próprios braços. A raiz dessa palavra é eficaz. O terminho grego é energes, e a raiz dela é ergon. Ela poderia ser traduzida assim, um negócio, serviço. Aquilo que alguém está ocupado. Aquele que se compromete em realizar uma tarefa. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós podemos dizer então que aquele que tem a vida em si mesmo, nos seus próprios braços, e que se ocupa com o compromisso, com o seu compromisso que assumiu de trabalhar na sua missão, no seu trabalho. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora, e a missão do Senhor é resgatar vidas, trabalhar para transformar o nosso coração de pedra, para transformar a nossa má índole que o pecado gerou nos nossos corações. Então veja, Deus, Ele trabalha, desde o princípio Ele está trabalhando. Ele diz: haja luz no meio do caos, e houve luz, e Deus colocou as coisas no eixo e no seu lugar. E muitas vezes as nossas vidas estão como aquele momento, a nossas vidas muitas vezes está um caos. Está um caos emocional, está um caos financeiro, está um caos de todas as formas. Nós precisamos que essa palavra, ela entre dentro dos nossos corações. Nós precisamos ouvir Deus, essa palavra poderosa dizendo: haja luz, haja paz, que as coisas voltem para o seu lugar. E quando Deus entra nas nossas vidas, quando a palavra de Deus encontra um lugar e pela fé nós recebemos a palavra, não tem para ninguém. É Deus fazendo a obra nas nossas vidas, Ele mudando os nossos conceitos, mudando os nossos valores. E você pode testemunhar disso, porque Deus tem feito isso na sua vida, tem feito isso na minha vida, e tem feito isso na vida de tantas pessoas. Essa palavra aqui, a cultura não pode conter, a cultura não pode conter. Nada pode conter a palavra de Deus, ela penetra nos nossos lares, penetra em nossos corações. Ontem eu estava ouvindo alguns testemunhos de alguns pastores que foram para alguns países da África, onde 90 e poucos % são muçulmanos, e chegaram onde começaram um trabalho lá com 15, 20 pessoas, hoje tem 700, 800, 1000 e poucas pessoas congregando naquela igreja. Mas você sabe, o testemunho que eu vi foi assim: as pessoas chegavam, viam os milagres, o agir de Deus, o poder de Deus, e quando dava o horário de fazer a oração, eu não sei como é que é o nome, fazer a oração muçulmana, eles saíam do templo, o pastor não brigava: pode ir lá fazer, depois você volta. Ele ia lá fora, fazia a sua oração, voltava. Se você quiser, você pode fazer ali no quarto, ali na sala, ali, pode fazer a sua oração. Mas quando a palavra de Deus vai penetrando, e vai fazendo, e vai moldando, Deus no tempo dele, na plenitude dos tempos, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma como Ele quer. Não adianta você e eu queremos questionar, não. Até nos tornarmos instrumentos do Senhor. E quando isso acontece, a palavra, ela proporciona experiências tremendas com a gente. Se nós agimos pela fé, se nós acreditarmos que a palavra de Deus faz o que ela realmente diz que faz. E se nós permitirmos que o Espírito Santo nos use, porque parece, e quando eu falo com você, eu estou falando comigo também, que eu estou ouvindo Jesus dizer: por que sois tão tímidos? A nossa timidez, ela nos impede de percebermos e vislumbrarmos o agir de Deus, o poder de Deus, as maravilhas que Deus pode operar através de um ato de fé.
de abrirmos, de ousarmos e falarmos do amor de Deus, das maravilhas de Deus, e dizer para a pessoa: Deus está falando que você... E começa a profetizar o que está na Bíblia a respeito daquela pessoa, porque a palavra de Deus, a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua graça. Gente, a bondade nos seguirá todos os dias, a sua bondade, como o Eduardo disse aqui, nós não precisamos correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos nos alcançam. E o que nós temos feito com a bondade de Deus, com a revelação da graça de Deus? É só para nós? É só para ficar escondido e guardado? Nós precisamos compartilhar, falar do amor. Não é você quem faz, não sou eu que faço, é Deus quem faz. Mas nós precisamos permitir que Ele faça através das nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho? Será que é porque naquele tempo já tinha alguns que já estavam agindo politicamente correto e que tinham vergonha de compartilhar o Evangelho, de falar do Evangelho, porque isso podia comprometer a sua carreira, isso podia comprometer a sua amizade, isso podia comprometer alguma coisa? Será que nós estamos nos envergonhando do Evangelho e não compartilhamos mais, não temos mais vigor para falar da graça de Deus, porque pode comprometer alguma coisa na minha vida, no meu trabalho, na sociedade, nos meus vizinhos? O que eles vão pensar de mim? O fato é que Paulo diz, eu não me envergonho, porque alguns talvez estavam se envergonhando. Então ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você e eu fomos chamados para viver por fé, e essa fé não é uma fé que você e eu temos, é uma fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, e essa fé ela pode ser aumentada, ela pode crescer, ela pode crescer, ela pode crescer. E como que a fé cresce? A fé cresce quando nós debruçamos, estudamos, lemos, meditamos e oramos a palavra de Deus. E começamos a tomar posse de que aquela palavra não é só para Davi, não é só para Gideão, não é só para Sansão, não é só para Moisés, não é só para Esther, não é só para Ruth, ela é para a sua vida, ela é para a minha vida também. Se há algo que pode justificar experiências tremendas de fé, é a palavra de Deus, mas eu preciso me expor a essa palavra. Então, diante disso, eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Com exceção do domingo? Ou você prefere ler romance? Ou você prefere ler revista? Ou você prefere ler jornal? Você conhece as promessas que a Bíblia Sagrada, ela faz a seu respeito? As promessas que a Bíblia tem para a sua família, para o seu filho? Você tem buscado a Deus na Bíblia? Desejado a presença de Deus? Nós ouvimos testemunhos, testemunhos de pessoas que falam e que compartilham conosco, que têm experiência com Deus todos os dias. Elas veem Deus fazendo, Deus operando, Deus falando, Deus agindo, Deus usando. E a gente fica só assim, nossa, mas eu quero isso para mim também. Eu quero isso para mim também, mas
Eu não conheço como Deus pode fazer isso na minha vida, não tenho esse hábito. Então eu preciso buscar a palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E buscar a Deus de todo o vosso coração é meditar na palavra, é ler a palavra, é orar a palavra, é confessar a palavra, é ser convertido pela palavra de Deus, convencido e convertido. E existe uma sequência que começa a acontecer na vida da gente quando nós fazemos isso, e é perigoso, porque Deus vai mostrar quem realmente somos. Deus vai nos colocar diante de um espelho, e Deus vai nos colocar diante de um espelho raio-x, que Ele vai começar a mostrar o que está dentro do nosso coração. Deus vai começar a mostrar o que está dentro, o que está nos nossos pensamentos, aquilo que Ele condena, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser transformado. Deus vai começar a fazer, porque primeiro a Bíblia confronta o nosso caráter, ela confronta o nosso ser, ela confronta o pecado do ser humano. Com que intuito? Com o intuito de nos levar ao arrependimento, porque Deus quer fazer uma obra boa, grande, tremenda, maravilhosa. Nós não falamos hoje aqui das maravilhas de Deus? O pastor não falou como que é o nome do homem lá? É esse aí mesmo. Mas Deus quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Deus não precisa de uma multidão, Ele só precisa de uma pessoa que é comprometida, que lê a palavra e que se deixa ser transformado pela palavra de Deus. Ore a Bíblia, absorva cada palavra como se fosse para você. É testamento, é testamento, é testamento que Deus deixou para você. Então, ouça o que Deus deixou para você. Deixe que seu ser inteiro seja invadido, restaurado. Peça que Deus dê revelação. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Revela-me nessa palavra. Mas tem coisa que é difícil, é difícil mesmo. Mas não tem nada difícil para Deus. E Ele pode revelar. O maior problema dos doutores da época de Jesus é que eles conheciam muito da letra. E naquele tempo como hoje, ainda existe muitos que são conhecedores apenas da letra, mas só o Espírito Santo é que pode vivificar a letra e fazer com que essa palavra se torne viva dentro dos nossos corações. Portanto, ore no Espírito, clame pelo Espírito Santo, clame por um batismo no Espírito. Norberto falou, domingo passado, se não me engano, sobre a experiência de Wesley. Então ele não teve uma experiência só. Ele teve a experiência do coração aquecido, dia 24, depois ele teve uma outra experiência, depois ele teve outra experiência. E quando você vai ler Atos dos Apóstolos, quando você vai ler as cartas que Paulo escreve, você vai ver que aquela experiência de Pentecostes, que foi a experiência de Atos 2, ela veio inaugurando a igreja. A igreja, ela nasce no poder do Espírito Santo, mas esse enchimento do Espírito Santo, ele acontece de tempos em tempos, ele vai acontecendo. E esse enchimento não é uma coisa que ele vem de fora para dentro mais na vida do crente. É um enchimento que vem de dentro para fora, porque o Espírito já está em você, ele já está dentro de você, ele se move em você, o Espírito Santo, ele geme dentro de você, e nós precisamos buscar esse enchimento não vem de cima não, esse enchimento ele vem de dentro. Portanto, devemos orar no Espírito, desejar que o Espírito Santo, ele revele mais, porque só o Espírito pode transformar a letra morta em chamas vivas dentro do nosso coração, para que tenhamos uma palavra viva e eficaz dentro de nós. E aí, a Bíblia não está apenas fechadinha, guardada. Você é uma carta viva, lida, conhecida,
Bíblia andando, já viu isso? Bíblia andando, Bíblia dirigindo, Bíblia no mercado, é Bíblia, somos Bíblia em todo lugar que a gente vai, porque nós temos essa palavra dentro de nós. Então quando você passa no caixa do mercado, e quando você está pagando a sua Coca-Cola, a sua compra, o seu arroz, o seu feijão, o seu biscoito, quando você está pedindo um pãozinho ali na padaria, ensaia um sorriso bem bonito no espelho. Não vai com essa cara, muitas vezes, carrancuda, porque você acordou cedo, mal-humorado, está frio. Não, faça um sorriso bonito. Que Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia muito inspirado. Deus te ama. Deus tem um plano para a tua vida. Ah, mas não importa o que a pessoa é. Você já deu, você já abençoou, faz isso. Você é uma Bíblia viva. Temos o dever de abençoar as pessoas. Em terceiro lugar, veja, não morra de inanição espiritual. Isaías 53, 5:13. O meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Seus nobres terão fome, a sua multidão secará de sede. Falta de conhecimento. Essa é uma declaração que Deus está fazendo. Uma das razões porque muita gente, ou algumas pessoas, andam enfraquecidas é porque esqueceu a palavra de Deus. Nem na igreja mais traz a palavra Bíblia. Agora a gente facilita a vida. A gente facilita a vida, né? Tem telão, a gente facilita. A gente não traz mais a Bíblia na palavra. Você tem celular, né? Quanto tempo você acessa a sua Bíblia no teu celular? Quanto tempo você acessa o Instagram? Quanto tempo você acessa o YouTube? Quanto tempo você acessa o Google para fazer perguntinha para o Google? E outras coisas mais. Quanto tempo você acessa a tua Bíblia? Então o povo esquece, o povo está enfraquecendo porque esquece a Bíblia. Então nós temos problemas de saúde, temos problemas emocionais, temos problemas financeiros, nós temos problema de fé, nós temos falta de esperança. Por quê? Porque o povo de Deus esqueceu a palavra, abandonou a palavra de Deus. Porque nós só nos lembramos da Bíblia quando o pastor vem aqui à frente, abre a Bíblia, traz uma palavra de graça e paz, iniciando o nosso culto, depois fecha, canta, que delícia, aleluia, glória a Deus. E a Cleide é tão usada, e nós temos um ministério tão tremendo. O Eduardo é usado nesse momento que ele ministra. Tem hora que eu até penso assim, ele podia continuar pregando, eu quero só receber o que ele está falando, porque a palavra de Deus está fluindo, o Espírito Santo está agindo, os cânticos estão falando conosco. Nós temos pessoas abençoadas. E termina o culto, aí nós vamos para casa. E a Bíblia é aberta só no domingo seguinte, quando a gente abre, quando a gente só não vê, quando é acessado, porque nem a nossa Bíblia a gente abre mais. O problema é que esse livro funciona aberto, lido, respirado, ela é viva. Nós precisamos nos alimentar dele, ela é palavra de Deus. Ela é alimento, ela é leite, ela é mel, ela é espada. A palavra de Deus, ela é broquel, ela é tudo isso para as nossas vidas. Ela é torre forte. A palavra de Deus nos sustenta. E Deus manda nós nos alimentarmos dela, então nós precisamos ler, absorver, entender, reagir à palavra. Portanto, faça uma escolha sábia na sua vida. Tenha a Bíblia como sua companheira de todos os momentos.
de todas as horas, de todos os dias, não só no domingo. Você quer conhecer mais a Deus? Quer ter mais experiência com Deus? Dizem que as más companhias corrompem os bons costumes. O contrário também é verdadeiro. As boas companhias também podem mexer com a gente. Tenha a Bíblia como sua boa companheira, como sua companheira diária. Tenha sempre ela à sua mão. E assuma o compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Mas esteja preparado, porque esse tipo de compromisso nos expõe. 2 de Coríntios, capítulo 3, 18, mas todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Lembra esse texto? Ele é um texto que faz referência à experiência que Moisés teve no Sinai, na presença de Deus. E quando ele sai, ninguém podia olhar para o rosto de Moisés, porque temiam, porque o seu rosto agora resplandecia. Jesus diz que somos luzeiros no mundo, e nós precisamos queimar como uma vela, e que essa chama brilhe através da sua vida, através da minha vida. Mas quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, e quando nós nos expomos à palavra de Deus, então nós vamos poder ver o nosso pecado. Nós vamos enxergar o nosso pecado, eu vou enxergar o meu pecado, e Deus vai me levar ao arrependimento, para que eu tome posição diante dEle, confessar e abandonar o pecado, e ser transformado de glória em glória, de fé em fé, a própria imagem do Senhor. Então assim eu sou fortalecido na alma, no corpo, no espírito. É como um enfermo. Um enfermo, ele está doente. E se ele não reconhece que está doente, que precisa de ajuda, e se expõe ao tratamento do médico e aos medicamentos, ele vai continuar enfermo. E como a humanidade está enferma pelo pecado. E o antídoto e o medicamento é a palavra de Deus. Nós não precisamos ter medo de nos expor a ela, porque esse Deus, Ele quer apenas trazer cura e salvação para a minha vida e para a sua vida. Concluindo, meus irmãos e irmãs, não tenha medo de se expor à palavra do Senhor. Tenha coragem, seja ousado, ousada. A palavra do Senhor diz em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então faça um esforço, seja corajoso, faça um esforço, e faça da leitura bíblica, juntamente com a oração no Espírito, um hábito na sua vida. Salmo 119:11 diz, escondi a tua palavra no meu coração. Guarda a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então faça isso, e experimente o mover do Espírito Santo sobre a sua vida, porque Ele vai nos levar a orar, Ele vai arrancar de nós a confissão, as nossas almas serão confrontadas, mas nós nos sentiríamos melhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, e nós podemos experimentar esse poder de Deus que liberta, que regenera, que cura, que salva, que limpa e que santifica.
Porque o pecado de fato nos afastou de Deus. O pecado nos consome, nos condena, gera morte, mas a palavra de Deus é viva, é viva. E ela quer gerar vida dentro de nós. Poder, paz, saúde, alegria, força, fé. Quantos querem isso para a sua vida? Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para mim. Eu vou pedir que o Ministério do Louvor venha aqui à frente. Nós vamos fazer um tempo de oração. Eu acho que o tempo nos permite. Vamos ter um tempo de unção e oração. Você que quer. Esse é só simbólico, viu? Você pode chegar aqui e a gente vai passar um pouquinho de óleo em você e você vai voltar com o óleo e não vai acontecer nada na sua vida se você não vier com fé para assumir nessa manhã um compromisso com a palavra de Deus. Porque essa palavra é que pode mudar e transformar a sua vida. Enquanto o ministério está tocando, nós, pastores, estaremos aqui e vamos ungir você. Você que quer e deseja reafirmar esse compromisso diário, com a palavra que é a palavra poderosa de Deus, que pode transformar as nossas vidas. Você pode vir aqui pelo corredor central e depois sai pelas laterais. Você vai entrar aqui e vai voltar, não vai ficar aqui, tá? Não vai ficar aqui, não vai ficar, não. Nós só vamos orar aqui, vamos impor as mãos, vamos ungir com óleo e você vai voltar para o seu lugar. Nós só vamos impor as mãos e você vai voltar para o lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o coração aquecido?
sem ensaio. Vamos colocar em pé. O Senhor nos chamou, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, e a nossa missão é espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Vamos cantar essa canção. Só um minutinho, só o tempo do nosso amigo colocar pra gente lá. Obrigada, Carlinhos. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando seus caminhos, e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou para dar frutos que permaneçam, para amarmos uns aos outros, ensinando seus caminhos, e tudo quanto Jesus nos ordenou. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Somos povo do coração aquecido, lavado e remido no sangue de Jesus. Povo santo, propriedade exclusiva, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, nação santa, raça eleita, a serviço do Senhor. Aleluia.